Queridos, quem aqui quando criança, essa é do meu tempo, hein? Talvez vocês dois aqui não saibam. Quem aqui quando criança participou daquela brincadeira, ou brincou, né? Daquela brincadeira chamada Siga o Mestre. Ah, tem uns dois ali, né? Até hoje se brinca isso na escola? Então não estou tão desatualizado assim. Os meninos aqui também balançaram a cabeça assim, então eles conhecem, né? Que legal. Siga o Mestre, né? Essa brincadeira infantil, bem antiga e que ainda não sabia que ainda se brincava na escola, né? E que os mais novos conhecem também, né? Brincadeira bem bacana. Há um tempinho atrás, já tem bastante tempo isso também, eu vi uma versão nova dessa brincadeira num DVD infantil, né? Uma cantora aí que vocês conhecem bastante, cantou muito para crianças, né? Ela tinha uma versão chamada O Chefinho Mandou. Precisa falar o nome da cantora? Não, né? É uma versão diferente da brincadeira, né? O chefinho falava o que tinha que fazer, os outros tinham que imitar, né? É uma forma cantada de fazer essa brincadeira, né? Em ambas as versões, a que eu conhecia, que vocês conhecem, é desse DVD aqui, os participantes tinham que fazer tudo o que o líder da brincadeira fizesse, né? Seguindo o mestre. E olha que legal, né? Essa brincadeira que vocês conhecem, e eu também, lembra-nos uma lição que a Bíblia já havia ensinado há muito tempo. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, vocês se lembram o que ele diz lá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Siga o mestre, né? O nosso chefinho, ou nosso chefe, né? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, nos mandou fazer, vamos fazer como Ele mandou, como Ele deixou exemplo e como Ele fez também. Amém? Pensando na visão que o Senhor tem dado ao meu coração nos últimos anos, né, à nossa igreja, e a visão também que pode ser dos irmãos no futuro aqui, mesmo que não seja exatamente a mesma, mas semelhante, de acordo com a visão que o Senhor colocar no coração daquele que virá aqui para pastorear, seria muito bom que a gente fizesse uma boa parceria e caminhasse junto, né? Mas às vezes tem alguma diferença aí na abordagem, sem problemas. Independentemente disso, todos nós precisamos servir o nosso Senhor Jesus seguindo o seu exemplo, imitando como Paulo fez, né? E olha que coragem de Paulo escrever isso, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Será que você poderia dizer para outro irmão, né? Olha, imite a mim, porque eu imito Cristo. Você quer ser um bom crente? Imite a mim, porque eu imito a Cristo. É uma coisa muito forte, né? Eu não sei se eu teria coragem de dizer isso para alguém. E vai que me pega em falha? Ah, é para imitar isso também? Misericórdia, né? Então nós somos servos imperfeitos, mas Paulo, mesmo sendo imperfeito, totalmente cheio do Espírito Santo, faz essa colocação aqui para aquela igreja de Corinto, e essa palavra chegou até nós, né? Que autoridade, Paulo, que exemplo a ser seguido. É algo tremendo isso. E nós também temos que ser assim, pelo menos tentar se aproximar disso, né? Ser um imitador de Cristo, para que outros imitem a nós também. Como que Cristo vai aparecer para a vida daqueles que não conhecem? Através da sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Não é que você colocar uma camiseta escrito Jesus, não, uma tatuagem na testa, ou usar crucifixo. Não, é na sua forma de ser, no seu jeito de ser, no seu dia a dia, como você trata as pessoas, como você demonstra amor pelas pessoas, como você exala a Cristo, né? Queridos, as pessoas têm que olhar para nós e ver diferença em nossa vida, e diferença positiva, não negativa, né? Porque tem muito crente que é diferente sim dos outros, negativamente, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém assim, eu já, né? É só eu que conheci gente assim, né?
Você olha, nossa, e é crente, né? Aí a gente tem que tentar contornar as coisas, né? Recentemente eu vi isso no meu trabalho, de um colega, né? Ele é vigilante lá onde eu trabalho. E ele começou a falar de alguém lá, eu nem sabia de que ele estava falando. E ó, que fulano é crente, hein? E vai na igreja tal. Imagina se não fosse. Aí eu me lembrei rapidamente, né, de Mateus 7. Acho que é 7:17, se não me falha a memória. Se estiver errado, o pastor me corrija. Onde diz lá, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí eu expliquei para ele, olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, nem todo mundo que vai à igreja, nem todo mundo que é glória, glória, é filho de Deus, né? Tem joio no meio do trigo, expliquei essa parábola para ele também. Aí eu acho que eu consegui contornar, mas irmãos, é chato ficar tentando fazer isso, né? Interessante seria que essa pessoa tivesse sido exemplo na vida desse outro, e isso por muitas vezes não acontece. Pensando em tudo isso, nós precisamos aprender a servir o nosso próximo em amor, assim como Jesus serviu, precisamos servir também. Devemos ser imitadores de Cristo. Então, de acordo com o que lemos até aqui, nós vamos meditar nessa noite no seguinte tema: servindo como Jesus serviu. Amém? Vamos falar junto para fixar na memória? Servindo como Jesus serviu. De novo, servindo como Jesus serviu. Só as mulheres, para fixar, vamos lá? Servindo como Jesus serviu. Agora os homens. Servindo como Jesus serviu. Acho que a barba não deixou ver a sua boca. Porque a barba está muito grande, irmão. Você está tampando ali. Tô brincando, Sérgio. Graças a Deus por isso, né? Não vou pedir para você falar com o seu irmão do lado, porque eu acho que isso aí é meio chato, né? Mas gravou, né? Servindo como Jesus serviu. Fixou aí na memória? Amém? Todos nós precisamos servir como Jesus serviu, né? Siga o Mestre. Nosso Jesus fez, demonstrou e mandou a gente fazer também. Então vamos seguir o exemplo dele. Mas como serviremos como Jesus serviu, pastor? É a pergunta que fica. Como que é então o jeito que Jesus serviu para eu imitar, para eu fazer semelhante, para eu tentar chegar próximo pelo menos? De uma forma bem simples, irmãos, eu quero abordar aqui para vocês 3 formas como Jesus serviu, que são exemplo para mim e para você servir também. E você vai ver que não é tão difícil assim quanto a gente pensa. A gente só precisa entender a palavra, tentar vivê-la e aplicar, mas não é tão complicado assim como alguns complicam, né? É bem simples na verdade. E esse texto aqui vai apresentar para nós 3 formas de servir como Jesus serviu. 3 formas de servir o próximo como ele serviu. Antes de entrar nas 3 formas, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu estou esse mês de setembro para cá profundamente impactado, porque eu estou acompanhando bem de perto a campanha Movidos pela Graça, a campanha de missões nacionais. Não sei se os irmãos estão abordando aqui também, mas tem sido assim algo que tem me feito até chorar muitas vezes, né? Ver irmãos em Cristo realmente servindo como Jesus serviu. E eu queria fazer um desafio para você, mesmo que você já não tenha feito nada relacionado a essa campanha, pastor, não sei se fez ou não, mas eu vou te dar um endereço, tá? Por favor, se você colocar no Google lá, você já vai achar, tá? E depois você entra nesse site e assiste lá os vídeos sobre a campanha de missões nacionais desse ano. E até no YouTube também tem muito vídeo de missões nacionais assim tremendos, né? Mas no site Movidos pela Graça, www.movidospelagraça.org.br. Não precisa escrever tudo isso, coloque no Google Movidos pela Graça, você já vai achar lá. Clica lá no site, você vai ver lá ênfases, tem o trabalho que está sendo feito com crianças, o trabalho que está sendo feito com os excluídos sociais.
incluindo dependentes químicos, Cracolândia, surdos, entre outros. O trabalho que está sendo feito com imigrantes que estão chegando aqui no Brasil, desamparados, a Junta de Missões Nacionais está fazendo um projeto. As populações ribeirinhas, os indígenas. Irmão, cada vídeo que eu assisto quebranta meu coração, cada testemunho que eu ouço. Até a canção, se você começar a cantar a canção de Missões Nacionais esse ano, só de cantar ela você já vai chorar, porque é algo maravilhoso que os irmãos prepararam de material, de conteúdo, sobre o que está sendo feito. O mais importante é isso. Então, eu estou enxergando na vida do pastor Fernando Brandão, e na vida desses missionários, realmente que a grande maioria deles, né, pelo menos os que eu tenho visto, tem servido como Jesus serviu. Guarda aí, tá? Movidos pela graça, entra lá, consulta, lá também você tem a oportunidade de ofertar também, tem como fazer isso lá pelo site. Você pode ser também, adotar uma das obras, né, através do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Eu participo do PAN, irmãos. Eu comecei participando do PAN Cristolândia, São Paulo. Quando tivemos a Cristolândia em Guarulhos, eu também me inscrevi e eu faço a doação nos 2 PANs, tá? Você pode começar a doar a partir de R$30 por mês, por exemplo. Débito bancário, ou boleto, ou cartão de crédito, tem várias formas, tá? Invista, porque eles têm feito uma obra diferenciada. Têm feito como Jesus fez. Estão servindo como Jesus serviu. Pastor Fernando Brandão, sem palavras, né? É um homem que trabalha na mesma empresa que eu trabalhei, só que cargo de chefia no alto escalão, deixou tudo para servir a Deus em missões nacionais. Tem feito um trabalho excelente. Fecha parênteses, vamos voltar para cá, texto, né? Mas o que eu falei tinha a ver também com o texto aqui que nós lemos. Irmãos, 3 formas de servir. A primeira forma, as 3 formas vão estar baseadas no verso 35 e 36, tá? Deixa a sua Bíblia aberta. E depois nós vamos usar o outro para aplicar o que será dito aqui. 3 formas. A primeira forma, assim, bem simples aqui no texto de você perceber, se você começar a ler o verso 35, você vai ver que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e o que ele estava fazendo? Olha aí na sua Bíblia. Ensinando. Muito bem. Primeira forma de servir como Jesus serviu. Ensinando. Amém? Amém. Ensinando. Você precisa ensinar o Evangelho para as pessoas. Você precisa fazer discípulos. Como que eu faço discípulos, pastor? Novamente a gente vai voltar aqui. Discípulo é um imitador do seu mestre. Então você imita o mestre Jesus para que outra pessoa veja na sua vida Jesus e imite você. E como que é esse processo? Você precisa desenvolver com essa pessoa um relacionamento discipulador, a fim de ensiná-la. Mas como assim, pastor, ensiná-la? A dar 4 estudos bíblicos para ela, do Evangelho de João? Tudo bem, você pode começar assim. Só que fazer um discípulo não é só dar uma série de estudos bíblicos, irmãos. Isso aí é estudo bíblico, né? Sejam 4, sejam 12, né? Você pode dar estudo bíblico, mas ensinar ainda vai além disso. Por quê? Por quê, pastor? Porque ensinar não é só dar uma lição bíblica para a pessoa, mas muitas vezes ser a própria lição bíblica que a pessoa estará lendo. Alguém disse que você pode ser a única Bíblia que algumas pessoas lerão. Ou seja, ele tem que ver na sua vida a palavra de Deus, habitando no seu coração e sendo vivenciada por você. Precisamos ensinar, irmãos. Como vamos fazer mais discípulos? Ensinando. Em Mateus 28, 19 e 20, nós temos aqui o texto da grande comissão. E eu quero aqui mencionar nesse trecho para você uma coisa que muitos talvez não repararam e que hoje é muito enfatizada na nossa denominação, e eu louvo a Deus por isso, porque estava meio esquecido por alguns anos.
E diz assim o verso 19 de Mateus 28. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vão e... O que está escrito na sua Bíblia? Algumas está o quê? Façam discípulos. E outros está escrito o quê? Opa, será que nós temos um sinônimo aí? Porque a raiz é a mesma, né? Como está na sua Bíblia, pastor? Façam discípulos de todas as nações. E outros está, ensinem o evangelho a todas as nações, não é isso? É isso? Sim ou não? Muito bem. Então, quando Jesus recebe o poder e a autoridade, todo o poder e toda a autoridade, e comissiona os versículos, os discípulos, né, a irem espalhar o evangelho pelo mundo, ele diz, né, como que vocês vão fazer isso? Fazendo discípulos. E aqui, tomem até cuidado, porque tem gente que confunde. Foi uma má interpretação que infelizmente estava à tona na nossa igreja e muitas outras. A ordem de Jesus não é ir, porque nós lemos aqui, né? Portanto, ide. Mas a ordem de Jesus não é ir. A ordem de Jesus é fazer discípulos, ensinar o evangelho a todas as nações, ou fazer discípulos em todas as nações. No original, o verbo aqui, ide, ele está no sentido de indo. Então, enquanto nós estamos indo por esse mundo, aonde eu estiver passando por esse mundo, pastor Antônio? Aonde estiver caminhando, enquanto eu estiver nesse mundo caminhando, andando, que eu faça isso fazendo discípulos. Então a ordem não é ir, a ordem é fazer discípulos, né? Então não importa onde você está, você precisa fazer discípulos. E isso é ensinar o evangelho. Nós estamos trabalhando lá na Igreja Batista Unida com Igreja Multiplicadora, né? Nosso projeto lá se chama Projeto Multiplique. E uma das coisas, um dos princípios da Igreja Multiplicadora é a evangelização discipuladora. Ou seja, eu vou ensinar o evangelho fazendo um discípulo, né? Fazendo discípulos. Isso é uma coisa bem difícil de ensinar para a igreja hoje, porque se esqueceram, viu, pastor? Muitas vezes, irmãos, eu tenho visto vários irmãos dizer, pastor, você está dizendo que nós temos que fazer discípulos, mas a gente nunca foi ensinado a fazer isso. Nós, batistas, não fomos ensinados a fazer discípulos. Se eu mandar você fazer um discípulo, você vai saber como faz? A maioria vai bater cabeça, não sabe. E então, irmãos, Deus está abrindo oportunidades hoje da gente aprender sobre isso, através do projeto Igreja Multiplicadora, através do projeto Multiplique. Tem muito material, muito conteúdo, e a gente pode então agora aprender como fazer discípulos, como Jesus fez, ensinar como ele ensinou. Ele aqui estava ensinando na sinagoga, e nós hoje temos, passando por todas as cidades e povoados, ensinando. E hoje nós temos também a oportunidade de fazer isso, de casa em casa, né? Aonde quer que o Senhor nos mande. Você precisa aprender então como vamos ter novos crentes aqui, alicerçados, firmes, comprometidos com a palavra e com o reino de Deus. Se você fizer discípulos. Sabe o que nós estamos fazendo até agora, antes de ir para o próximo, irmãos? O que nós batistas, as igrejas quase como um todo, estavam fazendo até agora. São duas coisas que nós estávamos fazendo. Nós estávamos fazendo convertidos, não discípulos, convertidos. Só fazia a pessoa mudar a direção da vida dela, mas não aprofundava isso, né? Conversão é isso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, né? Quem dirige sabe, né? Eu estou indo nessa direção, agora eu vou convergir à direita. Isso é uma conversão. Se tiver uma placa aqui de trânsito, aquela placa vai significar conversão à direita. Essa sim, né? Uma setinha. Conversão à direita. Conversão, irmão, é mudar a direção.
Só que depois que eu mudo a direção, e agora? A pessoa se converter é algo que acontece dentro do ensino, mas não para por aí. E nós temos feito isso, feito convertidos. E aí o que acontece? Essas pessoas não têm firmeza, acabam, a maioria delas se afastando, não ficando. Pela misericórdia de Deus, alguns ficam. Mas se fizéssemos discípulos, com certeza esse irmão que se converteu, se tornou um discípulo, ele ia fazer mais outro. Enquanto ele fazer mais outro, eu ia fazer mais um. E aí daqui a pouco são 4. E 4 faz mais 4. E assim vai. E assim a igreja vai crescendo. Mas como é difícil fazer isso hoje, irmãos? Eu estou falando que é fácil, não. A igreja está patinando com isso. É muito difícil. A gente não foi ensinado a fazer. Mas precisamos fazer. Para não termos pessoas vazias. Para quando vir o vendaval, como eu orei aqui agora há pouco, derrubar você fácil. O discípulo não cai fácil. Porque está firmado. Tem raízes. Foi ensinado. E a gente precisa fazer isso como igreja. Ensinar. Ensinar fazendo discípulos. Amém? Amém. Só domingo à noite dá para ensinar? Não. Daí a ideia de fazer discípulos de casa em casa. Né? Num ambiente até mais tranquilo. Mas só isso também não basta. Sua vida tem que ser exemplo para os que estão ali, para que eles possam conhecer Cristo através de você. Vamos para o próximo aqui. Segunda forma de servir como Jesus serviu. Continue lendo o mesmo texto, né? Verso 35 de Mateus 9. E você vai ver aí que está escrito: pregando as boas novas do reino. Amém? Pregando as boas novas do reino. Como é servir como Jesus serviu? É ensinando e é pregando. E são coisas distintas. Eu vou explicar já o que é uma delas, eu já expliquei, já vou explicar a outra. Desculpa aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Eu falei que nós estamos fazendo duas coisas, né? Uma é convertido. Eu esqueci de falar a outra. A outra que nós estamos fazendo são membros de igreja. Nós estamos fazendo membro de igreja, pastor Antônio. Ensinando a pessoa a ser membro da nossa igreja, mas não ser um discípulo de Jesus. Então a pessoa aprende, né? Que vai ter assembleia, tem culto do domingo, tem ensaio, tem horário. Aprende a fazer tudo isso. Né? A igreja começa a viver de programas. Né? Mas não estamos fazendo discípulos com isso. Apenas membros que participam de atividades que uma igreja realiza. Né? Alguns são convertidos? São. Talvez a maioria, sim, são. Mas ainda são fracos na fé. Eu tenho visto isso, irmãos. Eu nem imaginava quanto crente de 300 anos na igreja. Às vezes o pastor tem que dar um puxãozinho de orelha, né, pastor Antônio? Já levaram o puxão de orelha do pastor alguma vez? No individual, não aqui de púlpito, né? Porque aqui não é lugar de puxar a orelha. No individual, às vezes eu estou me assustando, irmãos, porque às vezes eu preciso conversar com o irmão com tanto assim carinho ainda, amor, cuidado, dá um puxãozinho de orelha. E aí eu vejo que aquele irmão, com aquela admoestação que é bíblico de se fazer, né? Às vezes, com uma simples chamada de atenção, com todo o amor. Eu estou falando aqui diante de Deus, irmãos, no temor do Senhor, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o zelo, com todo o cuidado. Uma admoestação. Você percebe que certos irmãos não são discípulos, apenas membros de igreja. Talvez se converteram, não estou falando que não é salvo, mas não foram ensinados a serem discípulos de Jesus. E aí você vai conversar com o irmão e aí você não conhece aquela pessoa. Jesus, misericórdia. Eu entro na situação lá do vigilante do trabalho, né? Pensei que era um discípulo, mas não é. Eu estou me surpreendendo, confesso, com alguns irmãos, né? Porque nós não fazemos discípulos. Mas a segunda forma, voltando aqui, é pregando. Irmãos,
pregando o evangelho do reino, né? É o que está aqui, pregando as boas novas do reino. Aqui está mais relacionado ao ato da proclamação mesmo, tá? Então Jesus, além de ensinar, ele também era um pregador. Então ele era um mestre que ensinava. Vamos comparar aqui, ele era como um professor que ensinava como fazer, demonstrava como fazer, deixava a pessoa fazer para ver se tinha aprendido, né? Foi assim no Novo Testamento todo, né? Primeiramente Jesus anuncia qual é a sua missão, depois ele demonstra qual é a sua missão, e depois ele delega a sua missão. É o processo de ensino. Mas a pregação é outra coisa, a proclamação é outra coisa. Por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui agora, estou proclamando. Isso é mais para o grande grupo reunido, o povo todo reunido. Então, quando Jesus estava, muitas vezes ali, pregando os seus sermões, ele estava proclamando o evangelho, né, a um grupo maior. Não é para deixar de fazer isso, não. Agora, uma coisa que tem que ficar clara, não é só para o pastor fazer isso. Aí é que está o X da questão. Você é um proclamador também. Você é a voz de Deus nesse mundo perdido. Você é o pregador do evangelho lá no seu trabalho. Talvez ali no ambiente do trabalho não dá para você, no contexto do trabalho, no local, não dá para você fazer um discípulo ali. Tem que ser num outro horário, em outro lugar, mas talvez um dia ali você tenha a oportunidade de proclamar o evangelho. Em todo lugar precisamos proclamar o evangelho, as boas novas do reino. Irmãos, eu me lembro numa outra unidade que trabalhei, na empresa que trabalho, uma outra unidade que eu estava lotado, e de repente surgiu uma oportunidade lá muito legal. Todo dia de manhã, antes de começar o expediente, eu ia para a copa e lia uma pequena porção da palavra e fazia ali uma breve proclamação, né, do evangelho. Uma semente foi lançada, ali é o papel de semeador mesmo, né? Alguns me pediam oração, traziam seus pedidos, a gente orava. Foi um tempo muito bom, né? Onde eu estou trabalhando agora não tenho mais essa oportunidade, mas estive lá. E às vezes a oportunidade surge para você, no seu local de trabalho, na escola, mas você se cala. Não é para se calar, irmãos, é para ser um proclamador. Se não pode ser com palavras, de novo eu falo, seja com a sua vida. Exemplo. Eu não quero aqui fazer apologia a nenhum candidato, né? Nem vou citar em quem eu votei, eu não acho que aqui não é papel para isso, mas eu vi uma coisa muito interessante acontecendo no debate para presidente que teve na Record, né? Você sabe que tem um candidato ali que é evangélico, né? E bem crentão mesmo, viu, pastor? É do fogo, pentecostal, né? Mas eu achei interessante a postura dele. Sim, levou chacota, talvez dos outros candidatos, né? Um dos candidatos até se referiu a ele falando de, não sei se a palavra que ele usou foi devaneios, né? Mas enfim, isso não importa. Aquele candidato, quando teve a palavra, eu vi ele não tinha chance de ganhar, né? A gente sabe disso. Mas ele teve a oportunidade ali de falar de Deus, de ser um exemplo de Deus e até de orar. O último minuto dele, sabe aquele minuto final? No último minuto você fala com o seu eleitor. Ele falou um negócio rapidinho, fechou o olho e orou. E colocou o Brasil nas mãos de Deus e repreendeu Satanás e glória a Deus, como ele mesmo fala. Eu achei isso lindo, irmãos. Até alguns crentes criticaram, mas o cara não tem propósito. Ele teve a oportunidade de proclamar o evangelho e proclamou. E isso eu admiro, né? Independente do seu programa de governo, independente de ele ter chance de ganhar ou não, isso não importa, né? Ele mesmo sabia que ele não tem chance, né? Apesar de dizer que pela fé isso poderia acontecer. Mas serviu ali um momento para falar do evangelho. E eu fiquei feliz com isso. E eu quero dizer que a gente não pode perder a oportunidade, pensando no exemplo desse candidato. Se você é crente em Jesus, não perca a oportunidade de proclamar o evangelho. Se lhe deram a palavra, fale. Se não lhe deram a palavra,
seja exemplo com sua vida. Seja um pregador do Evangelho. Amém? Isso é servir como Jesus serviu. Ensinar, fazendo discípulos, mas também ser um proclamador. Lembrando que o ministério de Jesus, ele proclamava para uma grande multidão, mas ele escolheu 12 para estar com ele. E ele fez discípulos e apóstolos. Na verdade, não era só os 12 que eram discípulos. Você sabe que de um grupo maior, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. Mas os discípulos eram mais. Tanto que você vai ver, continuando lendo o Novo Testamento, tem um momento que Jesus envia os 70. Né? Os 72, desculpa. Os 72. Todos eram discípulos. E essa é a hora que Jesus diz. Ele já tinha demonstrado como fazer. E agora ele está dizendo, vão e façam. E foi o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Ele proclamou, mas ele também fez discípulos. E agora, para finalizar, meus irmãos, ainda no mesmo verso e no comecinho do verso 36. Outra forma que Jesus serviu, que a gente não pode perder na nossa vida, deixar de fazer em nossas vidas, tanto como cristão e como igreja. E aí você vai ver que depois de proclamar as boas novas do reino, Jesus também, o que ele fez aí? O que está escrito na sua Bíblia? Verso 35. Curou. Curou todas as enfermidades e doenças ou moléstias, né? Curou. Então a terceira forma de servir como Jesus serviu, sabe qual que é? Curando as pessoas. Pastor, mas eu não tenho essa fé toda. Pastor, mas eu não tenho dom de cura. Pastor, mas Jesus botava a mão e a pessoa era sarada instantaneamente. Milagre. Eu não tenho essa fé toda, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: independentemente da cura acontecer miraculosamente ou não, você tem que levar a cura às pessoas. Tenhamos claro em nossa mente que assim, a obra de Jesus, ela ainda não está completa. Ela há de se completar quando Jesus voltar para buscar os seus. E até mesmo no que diz respeito à salvação, ela ainda não está completa a obra, viu? Não, pastor. Então eu não sou salvo ainda? Não, você é salvo sim, irmão. Você é salvo. Só que também, eu acho que já expliquei isso aqui para os irmãos. Quando você creu em Jesus, você foi salvo da condenação do pecado. Aí você se tornou um cristão, um seguidor de Jesus. Foi salvo da condenação, ou seja, você não vai ser mais condenado. Não vai mais para o inferno, vai para o céu. Vai viver o reino dos céus com o Senhor Jesus. Ok, olha como a obra de Jesus é. E aí então você se converteu, é um discípulo de Jesus, né? Vamos dizer assim que é melhor. E agora então, está salvo, foi salvo da condenação do pecado. Qual que é a sequência aí? Agora, na sequência então, eu estarei sendo, aí é um movimento contínuo. Veja que eu falei, você foi salvo no passado, né? Encontrou Jesus, foi salvo da condenação. Então, condenação você não tem mais. Agora, no processo da vida cristã, e aqui eu estou falando de processo, de algo contínuo, você está sendo. Isso é o gerúndio? Acho que é, né? Quem é o professor aí? Ou é o particípio? É o gerúndio. Particípio é o verbo sem conjugar, né? É o gerúndio, ou seja, está sendo. Isso ainda está acontecendo. Você está sendo salvo do domínio do pecado, do poder do pecado na sua vida. Então, quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você tenta servir como Jesus serviu, quanto mais você tenta imitar a Cristo, você está sendo salvo do domínio do pecado. Você ainda peca, mas cada vez o pecado te domina menos. Isso se chama santificação. O que eu falei anteriormente se chama justificação. Mas ainda tem uma coisa que vai acontecer na sua vida. Por isso que a obra da salvação ainda não está completa. Então você já foi salvo da condenação. Está sendo salvo, e isso é contínuo, quando você estiver aqui.
do domínio do pecado, do poder do pecado da sua vida. Mas você ainda será salvo. Do que, irmão? Você sabe? Não. Tá vendo? Como a gente precisa ensinar, pastor? Você fez isso na aula da EBD para preparação para o batismo, hein? Eu acho que fez, né? Você, irmão, foi salvo da condenação do pecado. Está sendo salvo do domínio do pecado. E será salvo da presença do pecado. Quando que você será salvo da presença do pecado, sabe? Hã? Quando Jesus voltar, né? Quando o Senhor te chamar, quando você for para a glória. Lembrou agora? Na glorificação. Primeiro você é justificado, depois você é santificado e você ainda será glorificado. O pecado está presente aqui, irmãos. A gente está se santificando, se afastando dele, mas ele ainda está. Você só vai ficar sem pecado nenhum quando estiver com Cristo, na glória. Essa é glorificação. E agora eu quero dizer a mesma coisa para essa questão aqui. A obra do Senhor Jesus ainda não está completa, nem de salvação e nem de cura. Tá? Entenda bem. Tem aquele que ora e fala, você está curado. Só que a pessoa não pode ficar doente de novo? Pode. Essa obra ainda também não está completa. Então, mesmo que o Senhor faça um milagre na vida do pastor Antônio, curando ele dos caroços que ele tem aqui, enquanto ele estiver na terra, ele pode ter caroço de novo. Meu irmão tem uma enxaqueca crônica, e eu oro e ele para de ter enxaqueca. Glória a Deus, curou, é um milagre. Mas, dependendo do que acontecer na vida dele, da sua rotina, enfim, ele pode também voltar a ter enxaqueca por aquele ou por outros motivos. Por quê? Porque ele, sim, Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Porém, só vamos estar também isento, totalmente longe das doenças na glória. Lá, sim, todo choro, né? Toda dor cessará. Então, irmãos, a igreja, eu e você, somos a mão de Cristo para levar cura. E aí você vai dizer, pastor, eu não tenho dom então de curar as pessoas. Mas você pode levar alívio, você pode levar tratamento, você pode levar a sua oração e pode acontecer um milagre. Quer dizer que ela não vai mais ficar doente, que ela não vai ter mais recaída, pode ser que tenha. Porém, na glória, sendo salvo por Jesus, toda dor cessará. Eu quero dizer ainda mais para finalizar esse ponto aqui. Quando a gente fala de Jesus curando, a gente tem que ampliar um pouquinho a nossa visão aqui, entender que essa questão de levar cura, irmãos, está relacionada ao papel da igreja em relação ao socorro, em relação às mazelas que o mundo vive, em relação ao caos, né, que as pessoas estão vivendo. Então, é o socorro material, é o cuidado com o corpo da pessoa. Então, essa cura de enfermidades e moléstias, moléstia pode ser tanta coisa, irmãos, pode ser até problema emocional, né, mas pode ser também uma moléstia, a pessoa que está passando fome. Isso é uma moléstia. A pessoa está desnutrida, porque passa fome. Ora, você como igreja não consegue levar de comer para alguém? Eu e você não consegue? Então é a mão de Jesus curando. Está desnutrido, está quase morrendo de fome, mas eu posso levar cura. Voltando aqui na campanha Movido pela Graça, eu vi um vídeo essa semana, pastor. Olha o que é levar cura, irmãos. Então às vezes a gente espiritualiza demais e não entende o que Jesus está falando. Naquela época ele precisava curar mesmo, literalmente, porque não tinha recurso. Eu assisti um vídeo essa semana, um testemunho de um casal de missionários, dentistas, formados, tinha um consultório aqui em São Paulo,
ganhavam bem, né? Enfim, você sabe que quem trabalha nessa área consegue ser bem sucedido. Deus chamou para fazer missões, esse casal. Deixaram tudo, consultório, né? Tudo que tinham aqui. E sabe para onde eles foram? É bem pertinho daqui. A cidade se chama Campina do Norte. Alguém já ouviu falar? Nem eu tinha ouvido falar antes desse vídeo. Sabe onde fica, irmãos? Amazonas. Sabe como que chega lá? 12 horas de barco de Manaus até lá. Não tem estrada. 12 horas de barco. Eles estão lá, pastor Antônio. Você viu, né? Alguém mais viu esse vídeo? Não? Depois vamos compartilhar com os irmãos. Esse casal está lá em Campina do Norte levando cura. Eles estão curando as pessoas lá. Saúde bucal. Falam de um menininho que tinha os dentes todos perdidos. E hoje tem os dentes todos são. O que esses irmãos fizeram? Levaram cura. É isso, irmãos. Não precisa ficar espiritualizando, não. Não, você não acredita, pastor? Eu acredito que se orar, Deus cura. Deus já me curou. Já falei para os irmãos aqui, me curou de meningite. E alguns irmãos têm testemunho de cura aí também para falar. Porém, não necessariamente essa cura sempre é esse milagre, né? Apesar que isso também é um milagre, né? O que esses irmãos estão fazendo é um milagre. Irmãos, a igreja precisa levar a cura das pessoas. Agora, você só sabe o que a pessoa tem se você ensinar ela, se tiver relacionamento com ela, se for teu discípulo, né? Se eu conheço a pessoa, eu sei o que ela precisa. Se eu preguei e ela se aproximou, ela ouviu a palavra, opa, aí é a oportunidade de eu fazer um discípulo, né? E então, conhecendo essa pessoa, trabalhando com ela, eu tenho a oportunidade de curá-la das mazelas desse mundo, desse mundo difícil que a gente está vivendo. Tem muita gente sendo cura, recebendo cura da dependência química, muita criança. Vocês viram também na TV esse final de semana, se não me engano, passou projeto Novos Sonhos lá na Cracolândia. As crianças que estão ali recebendo cura, por quê? Porque se estivesse na rua, estavam nas drogas, totalmente vulneráveis. Irmãos, é tanto exemplo, não dá para o pastor falar. Mas eu vou finalizar agora, que já deu horário, aplicando tudo isso no verso 37 e 38. Presta atenção, nós vamos fechar aqui, tá? Então, vamos ler o 36 também, né? Para finalizar. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da seara ou da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Queridos, ao ouvir tudo isso que você ouviu hoje, que você precisa servir como Jesus serviu, ensinando, proclamando e curando, qual continuará sendo seu olhar para as pessoas, para a necessidade das pessoas? O seu olhar tem que ser esse que está no verso 36, imitando Jesus novamente, o olhar de Cristo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse tem que ser o seu olhar. Você já sabe o que tem que fazer. Você tem que ensinar essas pessoas, você tem que proclamar o evangelho a elas, e você tem que curá-las. Mas para fazer isso, você tem que mudar o seu olhar. Se você continuar olhando só para o seu umbigo, só para a sua igreja, só para o programa da igreja, né? Só para as nossas burocracias, você não vai conseguir enxergar isso. Igreja, aqui no Parque Flamengo, comece a mudar o olhar de vocês a partir de agora, que depois que crescer fica mais difícil, como eu tenho enfrentado isso no meu ministério. Mude o seu olhar agora. O maior problema que nós temos hoje, para desenvolver tudo isso, a seara é grande, mas são poucos, pastor, que tem esse olhar. São poucos.
E às vezes numa igreja tem um, tem dois. Às vezes não tem nenhum. Eu quero viver esse olhar, irmãos. Eu quero ser mais um trabalhador nessa seara. Você topa ser também? Amém? Então vamos orar para que isso seja uma verdade na sua vida, como está no último verso. Vamos rogar ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Então Deus vai mandar outras pessoas para cá. Não, esses trabalhadores que eu estou falando são vocês, tá? Esses são os trabalhadores que Deus vai enviar, vocês. Tem poucos aqui com esse olhar, acredito. Mas Deus está te chamando hoje para essa obra, para esse trabalho missionário, seja lá ou seja aqui, não importa. Mas Deus está te chamando hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor por esta palavra, Deus. Temos alguns irmãos aqui nesta noite, Senhor, que ouviram o que foi dito e que agora já entenderam como devemos fazer para ser um imitador de Jesus, para servir como Jesus serviu. E é assim, eu preciso ensinar, fazer discípulos, eu preciso proclamar o Evangelho, e eu preciso levar cura às pessoas. Deus, mas são tão poucos que têm feito isso, diante de tanta necessidade. Deus, levanta os que estão aqui nesta noite, para ser esses trabalhadores, que vão trabalhar na sua seara, servindo como Jesus serviu. Comissiona agora, Pai, através da ação do Teu Espírito Santo, os irmãos aqui nesta noite, para serem trabalhadores no Teu reino. E que tenhamos, ó Deus, em nome de Jesus, muitos trabalhadores nesta igreja. E que tenhamos também, para a glória do Teu santo nome, uma grande colheita. Uma grande colheita, Deus, de pessoas que foram alcançadas e se tornaram alcançados com a proclamação do Teu Evangelho, que se tornaram discípulos de Jesus e que tiveram as suas vidas transformadas, curadas pelo Teu poder. Obrigado, ó Deus, por chamar pessoas para esta obra. Que isso seja verdadeiro nos corações aqui nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe.